um dos nossos maiores desafios hoje em dia é convencer os pais e educadores e donos de escola de que a promessa de que investindo essencialmente no meio, você não resolve os problemas educacionais de formação das pessoas. Hoje em dia parece que há um senso comum, um acordo entre donos de escola e universidades, que se você jogar dinheiro no método, se você fortalecer o método, se você, vamos chamar assim, deixar o método mais forte, você vai ter um resultado acadêmico melhor. Olá, seu Igor, como vai sua nota? Tá bonitinho as coisas, tá bom? Então não é verdade isso. Não é verdade que você, capitalizando as suas escolas com melhores projetores, com mais... Vou ter que parar a live que uma pessoa está chamando aqui. Um momentinho. Não, depois eu ligo, depois eu falo. Então, com mais técnica, né, com projetores, com o nome disso eu esqueci agora. Quadros inteligentes, lembrei agora. Com projetores 4D, 4K, que isso vai melhorar. Não melhora a educação, porque a educação não se faz só com construção de instrumentos, não se faz só com tecnologia. Há uma mentira que é preciso de resolver, que é a ideia de que o homem é material, que com tecnologia o homem melhora tudo ao seu entorno. Isso é uma farsa, é uma falácia, é um erro grave, porque na verdade isso reduz o homem a mera matéria. O homem reduz nessa tarefa, nessa compreensão, o homem é visto apenas como matéria, como parte da sua construção material. E o homem não é isso. Então o que acontece hoje em dia é que diversas escolas Brasil afora, universidades do Brasil afora, têm apostado na construção da educação por meio da transformação do método, do meio. E o meio não é capaz de fazer uma cultura mais forte. Veja, entenda o que nós estamos falando. O corte livre chegou aqui. A cultura que nós estamos hoje, melhor dizendo, a política que nós estamos hoje é resultado da cultura que nós vivemos. Se você não entende isso, você vai continuar repetindo os erros do passado. É necessário transformar a cultura, e a cultura se transforma não apenas com melhores meios, melhores métodos. A cultura se transforma com melhor formação. Olha, senhores, há muitos estudos avançando, comparando os estudantes de hoje com os estudantes do passado. Então hoje com internet, hoje com IA, hoje com bibliotecas disponíveis no seu telefone, você não vê alunos e mestres formados como antigamente. O ensino médio no passado, o aluno saía sabendo matemática, português, óbvio, o que hoje não se consegue, mas também lendo latim, lendo francês. No ensino público, algumas escolas melhores saíam lendo grego. O que significa isso na prática? Significa que o aluno sai do ensino médio com uma amplitude de mundo inexoravelmente, ineludivelmente mais ampla do que um aluno que não sabe nem matemática e português na sua língua materna. Então, quando donos de escola, quando pedagogos, quando políticas públicas apostam todas as fichas em comprar tablet para transformar a educação de uma cidade, em disponibilizar Wi-Fi no recreio, em colocar tela touch na sala para os alunos ficarem vendo o corpo humano em 3D, isso é um engodo. E é um engodo que reduz o homem a um aspecto meramente material. E esse é o ponto filosófico que mais me interessa. Na perspectiva do homem, na perspectiva exclusivamente humana, a educação não pode ser reduzida à mera matéria, à mera materialidade. Funcionaria
se o homem fosse apenas um receptáculo de informações. Aí sim, você melhora o método, você aumenta a capacidade de compreensão das informações, aí faz sentido você dizer que o método vai transformar um homem, porque aí é só isso que é só isso. Há uma transformação humana com aumento de capacidade cognitiva. Mas não é isso que acontece na prática. Na prática, o que acontece é que nós precisamos transformar a alma humana, e a alma humana não se transforma por meio de tecnologia, não se transforma por meio de método. Nós vivemos, na verdade, um momento histórico que eu chamo de tecnocracia. É um uso abusivo da tecnologia para tentar compensar a falta de formação humana. Isso não resolve a formação de cada um de nós. Então as escolas têm apostado, eu não sei porquê, talvez porque seja mais barato, mais fácil, mas a promessa é mais palpável. As escolas têm apostado em aumentar o meio, melhorar o meio, e não o que é mais importante, o mestre. O mestre é o segredo para a boa formação das crianças. Não é a tecnologia, não é um instrumento. Na verdade, quando se aposta no instrumento, o que você quer é uma resposta rápida. É isso que acontece no nosso momento histórico. Nosso momento histórico não quer passar pelo processo. Boa noite, Karen. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Darilene. O nosso tempo não quer passar pelo meio, pelo método. Então, a pessoa vai casar e não quer passar pelo curso de noivo. Ele quer pular a parte do curso de noivo e quer ir para o casamento. Ele não quer passar pelo meio, pela tarefa, pelo caminho. A pessoa quer ser médico, mas não quer passar pelo processo de formação do médico. Então ele cola, ele paga a gente para fazer a prova para ele. Então o nosso momento histórico não quer passar pelo meio. Então ele quer ultrapassar o meio para poder chegar até o fim. Veja, não é você fortalecendo, no caso da educação, apostando tudo no meio para que você vai ter um resultado melhor. Não adianta fazer isso. Não adianta, porque o processo de formação cognitivo, o processo de formação que cada um de nós tem, passa pelo caminho. E não adianta você pular o caminho, entendeu? Ah não, o caminho é você ler. Então eu vou criar um app que vai dizer para mim quantas páginas a pessoa leu. Aí o outro faz assim nas páginas, ele passa lá 10 páginas, 20 páginas e não leu nada. Mas por quê? Porque ele está preocupado com a tecnologia, que vai dizer para a professora ou para o pai que ele leu tantas páginas, mas ele não leu, ele passou o dedo na telinha. Isso é tal da árvore do conhecimento que está em diversas escolas no Brasil. Eles querem vender para nós que os nossos filhos leem, porque eles têm uma planilha que diz que o rapaz chegou até a página 20. Mas eu, que sou professor, sei que o aluno rouba, todo aluno é safado. Ele vai passar o dedo lá, vai responder qualquer coisa, alguém vai responder, o inteligentinho da turma vai responder as perguntas, vai passar para todo mundo vai responder igual. Então, entenda, não é esse o caminho. O caminho é de formação do caráter. E formar caráter não se faz com IA. Formar caráter não se faz com jato, com mochila jato. Formação de caráter não se faz com resumo de internet, com Wikipedia. Pelo amor de Deus, você que é pai, mãe, educadora. Eu falo mais para pai e mãe, porque eu já estou perdendo a esperança com os educadores. Pai e mãe, não permita que os seus filhos sejam jogados nessa massa de gente ignara, gente ignorante, gente burra. Não permita isso. Mas, Robson, o que fazer? Vigie. O dinheiro é seu, você paga o colégio. Você tem o direito de ter a melhor educação para o seu filho. Aperte, faça um grupo de pais. Não permita que se use a árvore do conhecimento no colégio. Não permita que se dê livros ruins para os seus filhos. Trabalhe, faça isso pelo bem dos seus filhos. Veja, se você veio aqui pelo Stories, você viu aqui que eu fiz um Stories sobre tecnicismo. Essa vou chamar assim, não é a maior, mas é uma das grandes tarefas do nosso tempo. Barrar essa ideia tola, idiota, imbecil, de que se você apostar fortemente nas mudanças tecnocratas, você vai ter como resultado no final da fábrica, o colégio é uma fábrica, um menino melhor, uma menina melhor. Você não vai ter, não é garantia nenhuma nisso. É provável que você tenha um monstrinho do seu lado. Uma pessoa que odeia a escola,
Ou uma pessoa que ama a escola, mas odeia pessoas. É o caso do CDF, como é que é? Do nerdzinho que tira 10 em matemática, que é campeão de xadrez, mas não consegue lidar com as suas emoções, é um monstro. Esse cara é um perigoso. Se mais velho e rico ele vira pro mal, esse cara é um perigoso. É o que diz, certa vez, o psicólogo canadense, agora esqueci o nome dele, se vocês acham perigoso o que fazem os homens fortes, esperem para ver o que fazem os homens fracos. O nerdzinho que fez um app e ficou milionário, esse homem é perigoso, porque ele é fraco, e como é homem fraco, ele faz coisas ignominiosas, perigosas, porque ele não consegue controlar a sua vontade de violência. Então, esse é o problema. Nós precisamos voltar e educar pessoas, e não educar robôs. Infelizmente, desculpem, infelizmente, o processo educativo que nós estamos vivendo na escola pública e privada, na pública também, estão querendo nos garantir, nos ensinar que se você jogar nas escolas milhares e milhares de reais em tecnologia, em Chromebooks, adoro essas palavras, laboratório maker, se você jogar milhares de reais nisso, você vai ter um aluno, um cidadão melhor no outro lado da fábrica. E não é verdade isso. Não é verdade. É preciso que definitivamente as pessoas entendam que não é possível viver sem tecnologia. Não é possível. Não haverá um momento histórico, não haverá um momento em que nós voltaremos na história, voltaremos na linha do tempo para um momento onde não havia Instagram. Não existe essa possibilidade. Não esperem que um dia tenha uma crise econômica enorme e voltemos ao tempo da máquina datilográfica. Não vai acontecer isso. Então, o que é possível, o que é necessário fazer, não possível, é necessário fazer. Ensinar nossos filhos a usar a tecnologia de forma humana. É isso que é necessário fazer urgentemente. Que nossas escolas, não é que joguem fora os laboratórios maker, não é que queimem os computadores, não é isso. Eu não sou favorável a isso, porque isso é burrice. É fazer com que esses equipamentos finalmente sejam usados a nosso favor. Como? Formando almas melhores. A primeira coisa que tem que fazer é que as pessoas voltem a escrever. Voltem a escrever. Ah, Robson, por quê? Porque quando você escreve, você registra melhor o que você está aprendendo. Já há diversos estudos em diversas línguas mostrando a importância, mostrando não é só a importância, mas o favorecimento que tem para aquele que estuda em escrever com a mão, com lápis. Porque quando você está teclando A, S, D, F, G, o movimento é o mesmo, é o dedinho que mexe. Quando você escreve A, ainda mais com a minha letra que parece um grego, né? B, os movimentos que você faz registra mais e melhor esses movimentos no seu cérebro. Isso faz com que você aprenda mais. Então, a tecnologia precisa ser usada apenas como instrumento de estudos e não como a produtora de conhecimento. Tecnologia em computador não produz conhecimento. Quem produz conhecimento é o cientista. Quem produz conhecimento é o escritor. Quem produz conhecimento é o filósofo. Quem produz conhecimento é o artista. A tecnologia, seja a máquina fotográfica, a máquina de filmar, a internet, quem produz, o que eles fazem é divulgar, vamos chamar assim, popularizar, mas não produzir, eles não produzem. Pesquisar, isso sim, isso é útil. Então, é preciso voltar a escrever. Outra coisa, é preciso proibir, eu falo com meu filho aqui, proibir pesquisa séria, pesquisa importante, nos sites de pesquisa, Wikipedia, Google. Se você puder, nem sempre é possível, se você puder, invista numa enciclopédia, daquelas velhas, com cheiro de mofo, aquelas grandes, 20 volumes, deixa aí. E cuidado com as novas, porque as novas estão já vindo cheio de cultura woke e pautas sociais, pautas de comportamento.
Mas se puder comprar antigo é melhor. Por quê? Porque o Rafael, meu filho, já fala, o Google mente, papai. O Google mente. Quem é meu aluno há mais tempo já me viu com o print do Wikipedia da morte do Papa João Paulo II. E no print do Wikipedia estava assim: próximo Papa depois do Papa João Paulo II, quem era? Era o Papa Paulo VII. Eu tenho esse print que o Wikipedia soltou, e quem era o cardeal? Era o cardeal Cafarra. Não era o Cafarra, era o outro. Esqueci agora. Então, não se confia em pesquisa do Wikipedia. Não faça isso, isso é um crime. Um crime. Coisa séria. Quer saber qual é o tamanho do Sudão? Qual é a população do Acre? Agora, coisas sérias, você não pesquisa no Wikipedia, porque o Wikipedia não é fonte confiável. Bem como nenhuma pesquisa do Google. Eu estou falando sério, tá? Para quem é estudante, para quem está buscando ser uma coisa séria, saia desse ambiente e vai para os livros, tá? Vai para os livros sérios, livros bons. É o único modo de você proteger-se desses erros. O tecnicismo tem como premissa a ideia de que você materialmente é igual a uma máquina. E esse é o erro que a gente não pode aceitar. Nunca. Então, a ideia equivocada de que a educação tecnicista vai nos melhorar porque ela nos dará algo que o passado não deu, o que? Tecnologia, significa que nós estamos equiparados aos robôs, equiparados às máquinas, e nós não somos nenhuma coisa nem outra. No fundo, a tecnologia ela pode atrofiar o desenvolvimento humano. Em que sentido, Robson? Eu vou me deixar mais burro? Também, mas não é isso o mais importante, não. O mais importante é que pode atrofiar o seu jeito de ser humano. Pode tornar você mais bruto. Não bruto de menos inteligente, bruto porque menos humano. Você não reconhece no outro o seu igual, o seu parceiro, o seu irmão, porque você trata os outros sempre como meio para alguma coisa. Isso é ruim, isso é péssimo. Então, nós precisamos dizer o quanto antes para as pessoas, para as famílias, não permitam essa produção tecnocrata, tecnicista, que reduz a educação a informação, a passar informação, em passar em prova, passar em prova. Ai, Robson, mas eu preciso que eu tenha, meu filho passe no vestibular, eu sei disso, mas que isso não seja a meta da escola, que isso não seja a tarefa da escola, que seu filho não seja contado como um número. Há escolas que fazem isso, a criança é um número. Aquele menino tem que vir para aqui, para minha cidade, porque ele é bom em matemática, isso vai aumentar o meu índice de aprovações, eu vou ter mais matrículas, vou aumentar o número da minha escola. Que, pelo amor de Deus, o seu filho não pode ser tratado como um objeto, como um comércio. Não permita isso. É claro que é necessário pensar em passar no vestibular, é necessário pensar na carreira dele, no futuro dele, mas que isso não seja a meta, seja a consequência de uma boa formação, uma pessoa que seja paciente, que tenha virtude, que seja caridosa, que seja humana, que pense em si, mas que pense no outro, que esteja preparado para ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom cidadão, e que também passe no Enem, e não o contrário. Você forme robôs, pessoas que estão dispostas a pisar na cabeça dos colegas da turma para tirar o primeiro lugar no IME, no ITA, no raio que o parta. E, senhores, há escolas hoje que fazem isso com os nossos filhos, que nós não percamos de vista o que importa. E o que importa, eu tenho um filho de 9 anos, importa que o meu filho seja uma pessoa melhor, não um estudante número 1 da turma. Se ele puder ser uma pessoa melhor e o estudante melhor número 1 da turma, ótimo para mim. Na minha perspectiva, mas para mim, eu quero que seja um homem bom. Eu vou dizer com todas as letras, tá? Porque vocês me conhecem. Eu quero que seja um homem santo. Eu quero que o Rafael vá para o céu. Eu não quero que ele vá para a UFRJ fazer medicina e ir para o inferno. Não me interessa isso. Eu prefiro que ele seja um homem bom, reconhecido por todos, um homem que agrade aos olhos de Deus e que fique fazendo filosofia, Deus me livre. Já basta um maluco na família. Mas que se for para ser um homem santo, que seja assim. Não vou aqui vender meu filho para que colocar numa dessas escolas que faz robozinhos para que ele seja o número 1 do ITA e perca sua alma sendo positivista, sendo maçom. Misericórdia. É isso que tem que estar claro. E isso significa o quê? Vigiar, perguntar, conversar, oferecer.
Livros. Senhores, no Brasil, a média, eu soube disso, eu fiquei a média, acho até que está um pouco exagerado, tá? Mas vamos lá. A média de livros lidos no Brasil por pessoa, livros per capita, é 4 no ano, gente. 4 livros por ano. Então, o brasileiro médio lê 4 livros no ano. Como é possível pensar numa cidade, num bairro, num condomínio que seja melhor com esse tanto de imbecil trabalhando nesses lugares, gente idiota, gente ignorante? Não é possível. É preciso mudar isso. E como se faz isso? Eu e você cuidando dos nossos filhos, exigindo que eles leiam, que eles ligam essa porcaria desses aparelhos, que eles saiam da TV, dos jogos e de fato passem o tempo lendo, porque educação é leitura, não é resumo. Educação é leitura, não é filme. Educação é resumo, não é TikTok. Educação significa leitura, porque na leitura você dialoga com o texto. Você lê e o texto te diz algo, porque você está dialogando com o texto. No filme não dá tempo, você não pode voltar. No documentário não dá tempo, você já está vendo o fato interpretado. Então, é importante lembrar isso. O tecnicismo é, vamos chamar assim, a cara não pode ser, mas é a roupagem do positivismo para a escola. O positivismo lógico do século XIX, quem me conhece já ouviu falar algumas vezes sobre isso. O positivismo lógico do século XIX, que prometeu paz e segurança ao mundo, quando ele desce para o ensino médio, para o ensino médio fundamental 1 e 2, o que ele veste é a carapaça do tecnicismo. Então, eu vou encher a minha sala de câmeras, vou encher a minha sala de Wi-Fi, projetores, e ao que eu faço isso, toda a escola vem para o século XXI e todo mundo agora sabe as matérias, todo mundo agora aprendeu. Aí você pergunta para interpretar o hino do Brasil, a pessoa não consegue interpretar porque não aprendeu português ainda. Então, senhores, é isso. Por favor, não esqueçam dessa tarefa. A tarefa de pai, mãe, educador é fazer com que o seu filho seja uma pessoa melhor. Essa pessoa melhor passa necessariamente pela construção da sua alma. Isso não significa mais tecnologia. A tecnologia acaba sendo o exemplo da superestimação, pela elevação, na palavra, pela inflação do meio contra o fim. Lembra aquela os fins não justificam os meios. Então, para que alcance um certo fim, algumas pessoas exageram nos meios, apostam demais nos meios. É o caso que eu estou falando aqui. Então, quando a escola ela é muito tecnocrata, cada sala tem um Chromebook, cada aluno tem um Chromebook, tem um Wi-Fi da escola, segurança. Você acaba jogando o aluno para um ambiente que não é um ambiente de intimidade. O próprio da educação é autoformação, uma formação que é íntima, que cada um faz a sua. Por isso que não existe pedagogia geral. O que devia existir no Brasil, algumas escolas fazem isso, é uma formação personalizada, valorizando o temperamento, valorizando a educação de família, valorizando os valores familiares. Isso não se faz de forma genérica, porque cada família é uma, cada pessoa é uma. Então, propriamente falando, a educação se dá na intimidade, no interior de cada pessoa. Fazer com que você derrame equipamentos e você formatize todas as educações, os conteúdos de formação pedagógica, isso é um crime. Isso é um crime. Devia ser preso quem fizesse isso. Mas no fundo, e aqui vai o segredo para que vocês entendam, por que isso acontece no Brasil? Ganância. Porque isso é mais barato. E sendo mais barato, a escola pode cobrar mais para o pai, sem que ele perceba. Então, se você está preocupado com seu pai, seu filho, o seu neto, você está preocupado com que eles tenham uma boa formação, vigiem as escolas nesses aspectos. Vejam se não estão expondo demais seus filhos à tecnologia.
Veja se não estão trocando os livros físicos, livro físico, sabe? Cheiro de livro, cheiro por livro virtual. E aí vem com um papinho, não, que com virtual eu sei se leu ou não. Você não sabe, ninguém sabe. Quando o aluno quer, o aluno engana. A questão é que você pode fazer isso mesmo, você pode controlar o livro físico com perguntas, com trabalhos. Aí você sabe quem leu e quem não leu. Você conhece o Remela da quinta série fraca, você conhece ele, sabe se ele não leu ou não leu. Basta você fazer umas perguntas para ele. Então, na verdade, o que estão fazendo é jogando a árvore do conhecimento para os pais, falando que é mais barato, é só R$10 por ano, você pode ler 1000 livros. E a gente controla, mentira. Aquilo aí é porque é mais barato para eles. Eles ganham muito mais assim do que fazendo com que você compre o livro e faça seu filho ler. Além do mais, há um projeto, isso é uma estratégia mundial. Todas as grandes empresas fazendo isso, grandes empresas de educação, SAIS, Bernoulli, tudo isso é para tentar emburrecer o aluno. Eu falo isso sem medo de errar. Então, se você é pai e mãe educador, não permita isso. Vá, bate a porta. Não, eu quero que tenha livro. Eu quero que sejam esses livros. Não venha para mim com um diário de banana. Não venha para mim com um livro de sacanagem do ensino médio. E eu sou pai e estou vigiando. Eu estou pagando, eu quero saber. Então, enfrente seu filho, enfrente sua escola pelo seu filho, enfrente os seus educadores pelo seu filho, porque se você não fizer isso, ele vai ser vítima dessas pessoas.